Olá, amigo e amiga, peço licença neste momento para entrar na sua casa, no seu automóvel, no seu local de trabalho, talvez aí no seu momento de descanso, enfim, onde quer que você esteja, peço licença para levar até você uma direção da palavra de Deus. E em Malaquias capítulo 3, no versículo 13 em diante, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? O povo falava na época de que adiantava temer a Deus, guardar os mandamentos, andar de luto diante dele, e não acontecia nada. Essas palavras foram duras para Deus. Só que existem momentos, amigo e amiga, em que nós devemos abrir a palavra de Deus e ver que as promessas dele são muitas para nós e saber se elas estão se cumprindo ou não. E se não estão se cumprindo e nós estamos obedecendo, temendo, fazendo a nossa parte, então nós devemos reclamar com Deus, cobrar dele o cumprimento das promessas dele em nossa vida. Ora, diz assim: pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Então eles estavam dizendo que, em outras palavras, os incrédulos, os perturbados, os que não temiam a Deus, não serviam a Deus, eles prosperavam, eles eram felizes, e o povo que agradava a Deus estava sendo infeliz, doente, problemático, etc. Então eles reclamaram isso com Deus. E não é errado a pessoa ela notar essa diferença entre os incrédulos e os crentes. Há muitos incrédulos que estão vivendo bem e muitos crentes que estão vivendo mal. É claro que a gente sabe que as pessoas que não andam no caminho de Deus e vencem com a força do seu próprio braço, quem conhece a palavra de Deus sabe o destino delas. Porém, a pessoa que conhece a Deus, obedece a Deus, faz a vontade dele, não pode também aceitar viver uma vida pior do que a dos incrédulos. Por isso Deus diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então veja que há um memorial diante de Deus com o nome daqueles que fazem a sua parte, e então nós devemos cobrar de Deus que Deus se lembre de nós, para então nos abençoar. Você, amigo e amiga, que está passando por uma situação difícil, por um aperreio na sua vida, Deus, Ele
quer se lembrar de você. Então, ore, fale com Ele, vá até a igreja, cobre dele, busque para que Ele se lembre de você e te abençoe. A Bíblia diz que o rei, ele se lembrou do feito de Mordecai e o honrou. Tem uma hora que Deus tem que se lembrar dos seus feitos diante dele e te honrar, te abençoar. Nós somos particulares tesouros de Deus. Então, se somos seus particulares tesouros, diante de tantas coisas maravilhosas que Deus fez, nós somos o particular tesouro de Deus, ou seja, somos as criaturas principais, somos os principais. Portanto, devemos ser abençoados. Você, amigo e amiga, não pode aceitar o que? Já digo para você, porque diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Você não pode aceitar a doença, aceitar a miséria, aceitar a derrota, o fracasso, família destruída, casamento destruído, vida sentimental destruída. Você não pode aceitar a sua vida destruída, visto que Deus promete fazer a diferença entre o que serve a Ele daquele que não serve. Há quem diga assim: essa diferença acontecerá no dia do juízo final. Eu não acredito assim. Haverá diferença no juízo final entre o que serve a Deus e o que não serve. Os que servem a Deus serão salvos, os que não servem não serão. Mas eu creio também na diferença em vida aqui neste mundo. Tem que ser notória, tem que ser nítida a diferença entre o que serve a Deus do que não serve já neste mundo. Isso aconteceu no passado, na época do povo de Israel no Egito, quando veio as pragas atingiram os egípcios, mas não atingiram o povo de Israel. Houve então a nítida diferença. Minha amiga, meu amigo, não é justo os incrédulos, os perturbados, os que não temem a Deus, servirem o altar do diabo e terem uma vida melhor, igual ou melhor do que a de você, que serve a Deus no altar dele. Então, minha amiga, meu amigo, cobre de Deus o direito que você tem de ter uma vida diferente. Meu Deus, onde está a diferença entre eu que sirvo ao Senhor daquele que não serve? Eu sirvo ao Senhor no teu altar. Inclusive você dizimista, você ofertante, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas e fiel com a sua própria vida, você pode dizer para Deus: meu Deus, os incrédulos, não é pecado, não é errado, meu Deus, os incrédulos, eles dão o dinheiro deles no altar do diabo, mas eu dou o meu dinheiro no altar do Senhor, honrando ao Senhor. Então, onde está a diferença? Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero a minha conquista. Faça essa oração, faça esse clamor, aí mesmo onde você está, ou então dentro de uma igreja, e Deus, Ele vai então fazer essa diferença enquanto você está neste mundo, porque os que descem à sepultura não podem glorificá-lo, os mortos não podem glorificá-lo, só os vivos. Então, essa diferença tem que acontecer neste mundo, enquanto você está vivo, para que Ele seja glorificado através da sua vida. Tá bom, amigo e amiga? Esse é o recado que eu gostaria de dar para você. E você que mora em Maracanaú, Gereissati 1, 2, 3,
Pacatuba, você que mora nas adjacências de Maracanaú, este amigo que vos fala, pastor Claudenir, estarei aqui na Avenida 6, no número 15, em frente à Escola Deputado José Martins Rodrigues, próximo ao mercado público aqui de Maracanaú. Eu estou aqui às segunda, às quarta, às sexta e aos domingos, 8 horas da manhã e às 18 horas, passando para você essa fé, esse espírito, e orando forte, determinando que a tua vida mude, que você seja abençoado, que a tua família seja abençoada, que você tenha a vitória. Minha amiga, meu amigo, não estarei aqui na igreja de conversinha, de abobrinha, jogando conversa fiada, jogando conversa fora. Não, estarei aqui determinando que o Deus vivo cumpre com a palavra dele e abençoe a sua vida, abençoe a sua vida. Então, se você quer a minha ajuda em oração, se você quer um atendimento meu, se você quer que o Espírito que está em mim abençoe a tua vida, te ajude a despertar a tua fé, te ajude a crer mais na palavra de Deus, estarei aqui para te ajudar, para te abençoar. 8 da manhã e 7 horas da noite, às segunda, às quarta, às sexta e aos domingos. Você é o meu convidado todo especial. Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.